Agora abra sua Bíblia ou ligue a sua Bíblia no livro de Números, capítulo 13. Números, capítulo 13. Talvez você nunca tenha lido o livro de Números e vai ler hoje. Números, capítulo 13. E começa Números com uma expressão que é muito comum em toda a Torá, em toda a lei, em todo o Pentateuco. Então o Senhor disse a Moisés: envia homens para sondar a terra de Canaã, que dou aos israelitas. Enviarás um homem de cada tribo de seus pais, todos eles líderes entre os israelitas. Então Moisés os enviou do deserto de Parã, segundo a ordem do Senhor. Todos eles eram líderes entre os israelitas. E estes são seus nomes: da tribo de Ruben, Samua, filha de Zacur; da tribo de Simeão, Safate, filho de Ori; da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné; da tribo de Issacar, Igal, filho de José; da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num, que é o Josué; da tribo de Benjamim, Paute, filho de Rafu; da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sote; da tribo de José, pela tribo de Manassés, Gade, filho de Suzi; da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemail; da tribo de Aser, Setur, filho de Micael; da tribo de Naftali, Nabi, filho de Vofsi; da tribo de Gade, Jeuel, filho de Maque. Estes são os nomes dos homens que Moisés enviou para sondar a terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. Moisés os enviou para sondar a terra de Canaã e disse-lhes: subi pelo Neguebe e atravessai as montanhas, e vede como é a terra e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se são poucos ou muitos. Vede como é a terra em que habitam, se é boa ou má, como são suas cidades, se acampamentos ou fortalezas, e como é a terra, se fértil ou não, se há árvores nela ou não, e procurai colher alguns frutos dela. Aquela era a estação das primeiras uvas. Então eles subiram e sondaram a terra desde o deserto de Zin até Reob, perto de Lebo-Amate. E subindo para o Neguebe, foram até Hebron, onde viviam Aimã, Sesai e Tamai, filhos de Anak. Hebron foi edificada 7 anos antes de Zoar no Egito. Depois foram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de videira com um único cacho, que 2 homens trouxeram numa vara, e trouxeram também romãs e figos. Aquele lugar foi chamado Vale de Escol, por causa do cacho que os israelitas cortaram ali. Ao fim de 40 dias, eles voltaram de sondar a terra. Ao chegarem, apresentaram-se a Moisés e a Arão e a toda a comunidade dos israelitas no deserto de Parã, em Cádiz. Então relataram tudo a eles e a toda a comunidade, e mostraram-lhes o fruto da terra. E prestando contas a Moisés, disseram: fomos à terra a qual nos enviaste. Ela de fato dá leite e mel, e este é o seu fruto. Mas, perceba aí, mas o povo que habita nessa terra é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Vimos também ali os descendentes de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam nas montanhas, e os cananeus habitam junto ao mar e ao longo do rio Jordão. Então Calebe, esse é o nosso homem, Calebe, fez o povo calar-se diante de Moisés e disse: temos de subir e nos apoderar dela, pois com certeza conseguiremos prevalecer contra ela. Mas os homens que haviam subido com ele disseram: não conseguiremos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Então depreciaram diante dos israelitas a terra que haviam sondado. A terra por onde passamos para conhecê-la é uma terra que devora os seus habitantes, e todos os que vimos nela são homens de grande estatura.
Também vimos ali os nefilins, pois os descendentes de Anak procedem dos nefilins, e éramos como gafanhotos aos nossos próprios olhos e também aos olhos deles. Ó Pai, nós rogamos que o Senhor nos fale agora através dessa Tua palavra, e que entendamos o Teu querer. O Teu Espírito, ó Deus, nos confronte com a nossa vontade, muitas vezes com o nosso desânimo, com a nossa estagnação espiritual, com a nossa covardia espiritual. Nós oramos somente confiados no nome de Jesus. Amém. Queria pensar com vocês sobre a verdadeira atitude de um filho de Deus. Vamos pensar rapidinho aqui. Abraão estava lá na tenda dele, Deus chamou: Abraão, sai da tua casa, da tua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar, e você vai ser pai de uma grande nação. Abraão pegou todo mundo, saiu de Ur dos Caldeus e foi até o lugar que tinha que chegar lá, e Abraão gerou a Isaac, Isaac gerou a Jacó, Jacó então teve 12 filhos, e esses 12 filhos deram origem às 12 tribos de Israel. José foi vendido para o Egito pelos seus irmãos. Chegou lá, Deus abençoou José. José foi o manda-chuva do Egito, foi o homem mais poderoso do Egito, porque o faraó não era considerado um ser humano, era considerado um deus. Então ninguém mandava mais naquele mundo todo que José. Os irmãos de José foram então para o Egito por causa da fome que esteve lá, né? José sonhou com 7 anos de fartura, depois de 7 anos de miséria, e foram 7 anos de muita miséria. O povo foi para lá, todos, a parentada toda de José, Jacó, todo mundo para o Egito. Passaram-se então 430 anos, José morreram todos os seus irmãos. A Bíblia diz lá no livro do Êxodo que veio um faraó que não lembrava mais de José, não considerava mais José, e baixou a escravidão em cima dos hebreus. O povo ficou ali sofrendo. Deus levantou então um homem chamado Moisés. Esse homem magnífico, esse homem saiu lá da terra quando ele estava fugindo, né? Porque ele fugiu do Egito depois de matar. Deus o chamou e falou: Moisés, o negócio é o seguinte, teu povo está lá sofrendo, eu ouvi o clamor deles, volta lá e tira o povo do Egito. Para encurtar um pouquinho essa recapitulação, Moisés foi, chegou para o faraó, deixa meu povo ir, o faraó não liberou, e foram 10 pragas, e depois da última praga, os primogênitos morreram. O faraó chegou e disse: vai Moisés, leva teu povo daqui, leva os homens, leva as mulheres, leva as crianças, leva o gado, leva todo mundo, some daqui, porque eu não quero mais ver um hebreu no Egito. O povo saiu, o faraó caiu na real. O que eu fiz? Pegou seu exército e foi atrás. Chegaram no Mar Vermelho, o povo ficou desesperado, né? Que o mar na frente, o faraó vindo atrás. Moisés, por que não deixou a gente lá no Egito e trouxe a gente para cá para morrer aqui? Deus falou para Moisés: olha, Moisés, eu já estou começando a ficar sem paciência com esse povo, mas estende a tua vara lá e vai, abre esse mar. E Deus abriu o Mar Vermelho, o povo passou. Quando passou, o último hebreu lá, estava os carros do Egito atrás, Moisés baixou o cajado, o mar engoliu e matou todo mundo ali. E ali o povo começou a peregrinar. Chegou um momento então que Deus falou para Moisés: manda os espias para eles conhecerem a terra para onde eles vão. A terra é de vocês, é a terra que mana leite e mel, é uma terra de fartura. Vocês viram aqui que pegaram um cacho de uva, que 2 homens que tiveram que levar esse cacho de uva. Imagina então, amarrar deve ser um cacho desse tamanho, muito grande. A Jaqueline ia ficar maravilhada, né, Jaqueline? Ia comer uva o dia inteiro, porque isso aqui devora a uva direto. 2 homens, então era uma terra muito boa, e Deus deu para eles. Os 12 foram
aconteceu? Eles viram as dificuldades. 12 espias, 10 viram a crise, 10 viram as dificuldades. Veja bem que havia dificuldades lá, havia crise, havia os nefilins aqui, eram aqueles homens gigantes, segundo os estudiosos, eram antepassados do Golias. Havia povos ferozes morando nas montanhas, os jebuseus, os amorreus, era gente acostumada a guerrear. Havia crise ali, havia dificuldade ali, havia luta ali, mas Deus deu aquela terra para eles. 10 homens falaram: nós não vamos, e incitaram o povo: não vão. Apenas 2, Josué e Caleb, falaram: não, nós vamos. Comparativamente com o povo de Israel, nós brasileiros estamos vivendo também um momento de crise. A volta da inflação, crise política, crise financeira, crise econômica, crise de moral, de ética, não tem crise para todo lado. Comparando o momento do povo de Israel ali, nós também, brasileiros, estamos vivendo um momento de crise e que vai piorar, segundo falaram os especialistas. E eu não sei porquê, a igreja brasileira está absorvendo e vivenciando também essa crise, e também está vivenciando essas dificuldades das pessoas que não são filhos de Deus. Há crise, mas a igreja brasileira está absorvendo ela, está achando como normal, está achando a crise como algo que não tem como escapar. Então nessa noite Deus quer perguntar para mim, quer perguntar para você: qual atitude você vai escolher ter? Qual atitude você vai escolher ter? A atitude daqueles que só olham a crise, a atitude daqueles que só olham as coisas ruins e não tem fé, como os 10 espias? Ou você vai escolher ter a atitude de um verdadeiro filho de Deus, como Caleb e Josué, que confiaram nas promessas de Deus? Eles viram que tinha crise, mas eles confiaram na promessa de Deus. O que você vai decidir nessa noite tem o poder de mudar a sua vida, ou para melhor ou para pior. Então, se você não está disposto a decidir nada, não está disposto a continuar a ouvir essa mensagem, eu aconselho você, pode se retirar numa boa, porque você vai ter que decidir alguma coisa hoje, para melhor ou para pior. Ninguém? Amém. Para que você tenha uma verdadeira atitude de um filho de Deus diante da crise, é necessário algumas coisas. Primeiro, entender que Deus sempre tem uma promessa para você. Olha o que diz o verso 1 e 2 de Números 13. Você não fechou sua Bíblia, claro, né? Estamos pregando a Bíblia está aberta. Números 13, de 1 a 2. E o Senhor, agora eu vou ler a Nova Versão Internacional, antes eu li na Almeida século 21. E o Senhor disse a Moisés: envie alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou. Olha a promessa de Deus aqui: terra que dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. Quando Caleb voltou, ele deve ter voltado com muita animação. Chegou Josué, é tudo nosso. Deus falou, Yahvé falou que é tudo nosso. Aqui, viu o tamanho daquele cacho de uva? Imagina, a gente vai plantar, vai trabalhar, aquilo é tudo nosso. Caleb olhou a promessa de Deus
Eu sei, Josué, que vai ser dureza, vai ser osso, vai ser uma batalha muito grande, guerra muito grande, mas Deus deu essa terra para a gente. Deus nos tirou do Egito, desde lá já tinha dado essa terra. Caleb entendeu que Deus tinha uma promessa para ele, para todo o povo. Meu amado, a crise vai piorar, mas entenda muito bem, Deus tem uma promessa para você. Deus tem sempre a promessa de estar com você, de estar te guiando. Deus tem algo sempre muito bom, aquilo que eu falei de manhã. Deus sempre tem uma bênção para você. Contudo, geralmente, a bênção que Deus tem para a gente, não é sempre a bênção que a gente quer. Mas se vem de Deus, é bênção, é promessa, é coisa boa. Então olhe para esses momentos que antevêm de crise piorando, não desanime, não jogue a toalha, não fuja, não se isole. Deus tem uma promessa para você. A segunda coisa, para que você tenha uma verdadeira atitude de um filho de Deus, diante dessa crise que tende a piorar, é conhecer as circunstâncias do momento em que você vive. Olha os versos 18 e 20, de Números 13. Conhecer as circunstâncias do momento em que você vive. Vejam como é a terra, e se o povo que vive lá é forte ou fraco, se são muitos ou poucos, se a terra em que habitam é boa ou ruim, se as cidades em que vivem são cidades sem muros ou fortificadas, se o solo é fértil ou pobre, se existe ali floresta ou não. Moisés falou para eles: olha, conheçam ali a situação, vocês são espias, vocês vão lá para ver como vai ser, vão me trazer tudinho aqui para a gente traçar um plano de ação, de combate, que Deus já deu aquilo para nós. Conheça o momento que você está vivendo. É um momento difícil que o nosso país vive? É um momento em que muita gente está sendo mandada embora do trabalho? É um momento em que você... Gente, eu fui semana passada no mercado, levei 100 pila, 100 reais para comprar uns negocinhos que até ele pediu para comprar, achando que ia sobrar muita coisa, né? Uma caixa de leite, 4 petos de frango, uma caixa de chá, um negocinho assim. Quando eu olhei a caixa, R$95. Peraí, deixa eu conferir, está certo isso aqui? Não, mas gente, 2 bolsinhas, mais a caixa de leite, né? R$95. E por aí vai. Você deve passar a mesma coisa que eu, quando vai pagar no caixa de supermercado. Conta de luz. Nós vivemos um problema, um momento, né? Você pode ter um ar-condicionado. Quando eu era criança, ar-condicionado era coisa de rico, né? Porque era caríssimo. Eu sonhava com ar-condicionado lá em casa, né? Mas era um ventilador Faet de ferro, dividido para mim e para o Márcio, né? Então, quando eu virava para mim, era uma beleza o ventinho. Virava para ele, eu ficava, volta logo. Era nesse pé. Hoje você pode botar um ar-condicionado até no banheiro, se você quiser, tamanha fresquinho. Mas você não pode, porque a conta de luz vai ser uma coisa muito... Aliás, irmãos, conta de luz, vamos maneirar. Hoje, por exemplo, cheguei lá na donação de festa, todas as luzes ligadas, todos os ventiladores ligados e ninguém lá dentro. Por favor, saiu, apaga, desliga, né? Vamos racionalizar aqui o uso dos ar-condicionados, principalmente durante a semana. Vamos colaborar, e a crise está aí. Então você tem que conhecer o momento em que você vive, que é um momento difícil, e se preparar para ele. Não é se deixar vencer, não é ficar com uma autocomiseração, sendo pena de si mesmo. Tadinho de mim, ficar com medo. Eu vou falar uma coisa que eu aprendi, e eu sei que muita gente vai concordar comigo. O pior que seja a crise, um bom funcionário nunca é mandado embora.
o cara que cumpre com suas obrigações, o cara que está ali pronto, ele vai ser sempre só se a firma fechar. E tem Deus que vai abençoar. Tem Deus que vai abençoar. Conheça as circunstâncias para que você não fique desanimado. Pelo contrário, você trabalha ainda mais, você se esforça ainda mais, você faça ainda mais. Terceira atitude de um filho de Deus diante da crise: tenha uma qualidade indispensável a qualquer filho de Deus: ser corajoso. Essa é uma qualidade indispensável a qualquer filho de Deus: ser corajoso. Olha o verso 20 de Números 13. O que diz o verso 20 de Números 13? Sejam corajosos. Essa é uma qualidade verdadeiramente indispensável a um filho de Deus. Segundo o dicionário, coragem, ser corajoso, é aquele cabra macho que tem uma moral forte perante o perigo, perante os riscos. É um cara com bravura, intrepidez. O cabra corajoso tem firmeza de espírito para enfrentar situação emocional ou moralmente difícil. Esse é o corajoso. Alguém disse certa vez o seguinte, que toda conquista começa com a decisão e a coragem de tentar. O filho de Deus sempre é corajoso. Ele tem moral, ele tem intrepidez, ele tem firmeza de espírito, mesmo diante da crise, para enfrentar qualquer crise. E na Bíblia Sagrada nós vemos a coragem em momentos cruciais dos grandes heróis da fé. Por exemplo, Abraão corajosamente, ele apelou pelos justos lá que viviam em Sodoma e Gomorra, lá em Gênesis 18. Ele chegou para Deus e falou: Senhor, mas é o seguinte, tem gente lá, se não tiver tanto justo, o Senhor vai destruir mesmo tanto justo. Tinha que ter muita coragem para falar com Deus desse jeito. O Jacó, o neto dele, Jacó corajosamente lutou contra Deus lá em Gênesis 32. Moisés, corajosamente ele aceitou ser o líder do êxodo lá no... Deus falou para ele: Moisés, é você mesmo e vamos embora. Ele parou, mas deu umas desculpas, né? Senhor, eu sou gago. Não, Arão vai falar no teu lugar. Se Moisés não fosse corajoso, ele não ia não, gente. Mas não ia mesmo. Mas Moisés foi. Josué corajosamente aceitou conquistar Canaã. E lá no capítulo 1 do livro de Josué, é um dos textos quando às vezes eu vejo os desafios que Deus coloca para mim como filho dele, um pastor de vocês. Eu vou lá em Josué capítulo 1, versos 6, 7 e 9 e leio lá que Deus disse para Josué 3 vezes: seja corajoso, tão somente seja corajoso. O filho de Deus, ele é corajoso. A gente tem muitos outros exemplos: Gideão, Sansão, Davi, Paulo, Estevão, o próprio Jesus. Ou vocês acham que foi fácil Jesus ir naquela cruz? Ou vocês acham que foi? Claro que não. Jesus teve muita coragem. Carregar o meu pecado, carregar o seu pecado naquela cruz. O verdadeiro filho de Deus é corajoso e não olha o tamanho da dificuldade. O verdadeiro filho de Deus é corajoso e não olha o tamanho da crise, mas olha o tamanho da promessa do seu Deus. Amém, irmãos? Vamos dizer amém aí para me ajudar, gente. Amém? Amém. Isso aí me ajudem, dá um feedback aí. O verdadeiro filho de Deus não olha o tamanho da crise, ele olha o tamanho da promessa de Deus para ele. E tem muita gente que fica acovardada, parada, estagnada,
fugindo da obra, fugindo de compromisso, fugindo de responsabilidade com Deus, com o trabalho, com a família, com si mesmo, porque é covarde. Se eu fosse Jesus, eu colocava mais uma bem-aventurança lá. Bem-aventurados os corajosos, porque esses eu vou abraçar quando chegar lá no céu. Esses vão saber viver aqui na terra. Tenha coragem. Caleb teve muita coragem. Ele não olhou lá os gigantes, ele não olhou os jebuseus, os amorreus, enfiados lá na montanha, com faca, com sangue nos olhos. Essa turma vai chegar aqui, a gente vai pegar eles. Ele não olhou a turma que estava lá, os cananeus, que ficavam na beira do mar até o Jordão. Ele olhou a promessa de Deus e eu vou nessa coisa. E a quarta e última atitude para quem é filho de Deus é uma atitude muito difícil, mais difícil do que crer nas promessas de Deus, mais difícil do que você entender as circunstâncias que você está vivendo, e mais difícil do que ter coragem. A quarta e última atitude correta para ser um verdadeiro filho de Deus é decidir fazer. Tenha a atitude correta para alguém que vive confiante e corajoso às promessas de Deus. Decida fazer. Os espiões covardões, né? Os 10 covardões fizeram o seguinte, volta lá no texto, capítulo 13, Números, a partir do verso 27, e deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde manam leite e mel, aqui estão alguns frutos dela. Deve ter dado aquele cacho grandão, né, para ele lá, para Moisés. Mas, percebam aí, mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Negueb, os hititas, os jebuseus, os amorreus vivem na região montanhosa, os cananeus vivem perto do mar, junto ao Jordão. Mas os homens que tinham ido com eles disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. Eu vou resumir essa dificuldade de ter uma verdadeira atitude de um filho de Deus, de decidir fazer, com a seguinte palavra que se encontra aqui nesse texto, e que é muito, mas muito mesmo usada pela turma dos sem atitude. Essa palavra é muito usada pela turma dos sem fé. Essa palavra é muito usada pelos covardões. Sabe qual é a palavra? A palavra problema é o mas. Mas é uma conjunção adversativa, e as professoras de português aqui vão me ajudar. Uma conjunção adversativa expressa a ideia contrária. Uma conjunção adversativa expressa a ideia de oposição. Os espias falam para Moisés: Moisés, a terra é boa. Moisés, tudo que dá lá é do bom, do melhor. Moisés, a terra lá é de substância. Moisés, tem cada romã, cada cacho de uva. Olha, Deus realmente disse que a terra era a terra que emana leite e mel. E olha, Moisés, é mesmo. Mas o povo que vive lá é poderoso, Moisés. Mas tem cidades fortificadas lá, Moisés, e muito grandes. Mas tem gigantes morando lá. Os descendentes de Enaque eram gigantes, e os estudiosos, como eu falei, dizem que eles eram os antepassados de Golias. E os espias, mais os hititas, Moisés, os jebuseus, os amorreus vivem nas montanhas, mas os cananeus vivem perto do mar. Mas isso, mais aquilo, mas tem, mas não tem, mas acontece, mas não acontece.
Meu amado, minha amada, os sem atitude, os sem fé, os covardões, igual essa turma dos espias, estão sempre usando a palavra mas. Quer ver? Eu oro para que você não se enquadre em nenhuma dessas aqui. Eu quero dar muito mais tempo para trabalhar na igreja, mas eu estou muito ocupado. Ou eu quero participar da escola bíblica dominical todo domingo, mas é o único dia que eu tenho para dormir até tarde. Acordo cedo a semana inteira. Domingo é o único dia que eu tenho para dormir até tarde. Olha o que diz, né? Guardarás o dia de sábado para santificar. Outro, desculpa, eu quero ser um dizimista fiel, Senhor, mas meu salário está muito apertado. Eu quero ler a Bíblia e orar todo dia, mas meu tempo é muito corrido. Eu quero falar de Jesus para os perdidos, mas não tenho jeito, ou não tenho coragem mesmo. E tem a turma que diz assim: eu quero aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador da minha vida, mas eu bebo mais, eu fumo mais, eu tenho uma vida de pecado, mas eu tenho uma vida promíscua. Eu acredito que nós podemos resumir esses e todos os outros mas da seguinte maneira: eu quero ter uma verdadeira atitude de um filho de Deus, de um Caleb, mas o que sou é igual aos outros espias. Eu olho as dificuldades, eu olho as crises. A atitude de Caleb foi a atitude que deve ter um verdadeiro filho de Deus. Caleb decidiu fazer. Caleb decidiu que iria confiar nas promessas de Deus. Caleb decidiu seguir em frente com coragem. Caleb decidiu, confiante em Deus, que a vitória era certa. Olha o que diz o verso 30. Então Caleb fez o povo calar-se. Fica quieto todo mundo aí que eu vou falar agora, olha só. Subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Imagina os 10 lá falando, e o Moisés já devia estar assim: esses 10, porque eu mandei esses 10, e eram os melhores, mas não chamamos os piores. E Caleb chega, ó, subamos, tomamos posse da terra, é certo que venceremos. Caleb decidiu fazer. Vira a página na sua Bíblia, ele lá em Números 14, você vai ver mais a atitude de Moisés, de Caleb e Josué. Números 14, a partir do verso 6. Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra onde mana leite e mel, e a dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Aí o povo, né? Vamos ficar com Caleb e Josué. Bota esses 10 espias para correr daqui e vamos conquistar Canaã agora mesmo, que a terra é nossa. Foi isso que aconteceu? Você sabe que não, né? Perceba, o verdadeiro filho de Deus decide fazer. Caleb falou: é certo que venceremos. O Josué disse: o Senhor está conosco. Você sabe qual foi a consequência para aqueles homens que fizeram parte da turma dos sem atitude, da turma dos sem fé, os covardões? Sabe? Deus os amaldiçoou. Aqueles 10 lá, e todo o povo, todos os homens de 20 anos para cima,
Deus os amaldiçoou e nenhum deles entrou na terra prometida, morreram no deserto. Aqueles, veja, versos 11 e 12 de Números 14. E o Senhor disse a Moisés: até quando este povo me tratará com pouco caso? Até quando se recusará a crer em mim, apesar de todos os sinais que realizei entre eles? Eu os ferirei com praga e os destruirei. Aí o Moisés: não, Senhor, pelo amor de Deus, não faça isso. Moisés, mais uma vez, ele bota, você vai ver se você ler o Pentateuco, Moisés bota o rosto no chão e clama pelo povo, aquele povo reclamão, o povo vacilando demais, e Moisés está lá clamando. Aí Deus responde, versos 20 a 23, Números 14. O Senhor respondeu: eu os perdoei, conforme você pediu. Porque a vontade de Deus era de matar todo mundo ali agora. Por 2 ou 3 vezes, Deus ficou tanto sem paciência com o povo de Israel, que ele falou para Moisés: eu vou acabar com todo mundo e a descendência vai ser de você, mano. Eu vou fazer de você uma grande nação, e não do Abraão. Ele podia fazer isso sem dar satisfação para ninguém, ele é Deus e acabou. Mas o Moisés foi lá e pediu. E aqui de novo, e aí diz lá: o Senhor respondeu: eu os perdoei conforme você pediu. No entanto, juro pela glória do Senhor que enche toda a terra, que nenhum dos que viram a minha glória e os sinais miraculosos que realizei no Egito e no deserto, e me puseram à prova e me desobedeceram 10 vezes, nenhum deles chegará a ver a terra que prometi com juramento aos seus antepassados. Ninguém que me, olha que Deus fala para Moisés: ninguém que me tratou com desprezo haverá. Meu querido, nessa noite Deus está dizendo assim para você: olha, decida ser corajoso, decida olhar a minha promessa e não a crise, porque se você está olhando a crise, se você está olhando o problema, você está me desprezando. Quando nós olhamos os problemas, quando nos ficamos presos a eles, quando nós nos fixamos às crises, nós desprezamos a Deus. Dizemos para Deus: Senhor, a crise é mais poderosa que você, os problemas eles atrapalham, o Senhor não... Vamos voltar para a Bíblia, agora versos 28 e 30. Diga-lhes, Números 14: juro pelo meu nome, declara o Senhor, que farei a vocês tudo o que pediram. Cairão neste deserto os cadáveres de todos vocês de 20 anos para cima, que foram contados no recenseamento e que se queixaram contra mim. Nenhum de vocês entrará na terra que com mão levantada jurei dar-lhes para sua habitação, exceto Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Os 10 espias fizeram a falta de fé, a covardia daqueles espias, olharam só para a crise, olharam só para os problemas, não tiveram coragem, não olharam para a promessa de Deus. Prejudicou a eles, sua família e a todos os homens acima de 20 anos. De 20 anos para cima, nenhum deles entrou na terra de Canaã, todo mundo morreu no deserto. E atrasou em 40 anos. Era para aquela turma toda entrar na terra prometida e conquistar aquilo. Atrasou em 40 anos os planos de Deus. Mas olha só, Caleb teve a recompensa. Verso 24 de Números 14: mas como meu servo Caleb tem outro espírito e me segue com integridade, eu farei entrar na terra que foi observar, e seus descendentes a herdarão. Caleb decidiu que teria outro espírito. Caleb decidiu ter integridade. Na outra versão mais usada da Almeida Revisada, diz que Caleb perseverou em seguir-me. Caleb decidiu fazer o seguinte: eu sou de Deus. Se fosse um tema do Novo Testamento, ele ia falar: eu sou de Jesus, aleluia, de Cristo Jesus, meu Senhor. Não vou olhar a dificuldade, não vou olhar a crise, vou decidir fazer o que Deus quer.
Caleb teve a atitude correta de quem é verdadeiramente filho de Deus. Primeiro, ele tomou posse e entendeu que o Senhor Deus tinha lhe dado uma promessa. Segundo, ele compreendeu o momento que estava vivendo, mas isso não o acovardou. Terceiro, ele teve uma qualidade indispensável a qualquer filho de Deus: coragem. Quarto, ele teve a atitude de quem é filho de Deus e decidiu fazer a vontade de Deus, e foi plenamente abençoado. Meu amado, minha amada, ou como diz o pastor Jeremias, gente boa, qual a atitude que você vai escolher ter nessa noite? A atitude daqueles que só olham a crise, só olham as coisas ruins e não têm fé, ou a atitude de um verdadeiro filho de Deus, como Caleb, como Josué, que confiaram nas promessas de Deus? O que você vai decidir nesta noite tem o poder para mudar a sua vida, para melhor ou para pior. O que você vai decidir? Qual a atitude? De um verdadeiro filho de Deus, ou vai bancar os 10 espias covardões? Chama o ministério de louvor, nós vamos cantar uma última música para encerrarmos esse momento, esse culto. E nessa canção, se você resolveu ou decidiu estar do lado de Caleb e ser um filho de Deus com atitude, filho de Deus corajoso, você vai vir aqui para frente para nós orarmos por você.